Olá, tudo bem? Nós estamos chegando com mais um programa. E neste programa, mais uma parte da entrevista que a gente começou a fazer no programa anterior, exibido na quinta-feira, às 22h30. E a gente segurou aqui esse convidado para que a gente possa gravar, o programa é gravado, para que a gente possa gravar e continuar ouvindo o nosso convidado, vereador Sargento Novandir, que é do Partido Democrata, que é o antigo PMB. Tudo bem, vereador? Tudo bem, Paulo. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e saiba que sempre que me chamar, para mim vai ser como se fosse uma escala policial. Eu estarei aqui com você. Mas o senhor veio desarmado, né? Armado, sempre armado. Não Armado? tem como andar desarmado. Aqui? Todos os lugares eu fico armado, até para ir ao banheiro. Então eu tenho que tomar cuidado com as perguntas. Não, o senhor tem que ter zero de cuidado. O senhor é um trabalhador, um cidadão de bem. Quem tem que temer o vereador Sargento Novandir é o bandido. O senhor nunca tirou a arma fora de hora, não? Não, ela sempre fica comigo e todas as vezes que é necessário usar arma é para realmente prender criminoso. Dentro do plenário também o senhor usa arma? Plenário aprovaram uma lei lá que proíbe a gente entrar armado, me decepcionou muito, eu lutei com todas as forças para que não fosse aprovada e sancionada, porém foi. Então, como eu sou cumpridor da lei, na Câmara Municipal de Goiânia eu não estou indo armado. O senhor deixa com quem a arma? Fica às vezes no carro ou no cofre fora da Câmara Municipal de Goiânia. Tá bem, já começou bem essa segunda parte da nossa entrevista, mas fique ligado que tem mais. Lembrando a você mais uma vez que o programa é gravado, não tem como você participar fazendo a sua observação, dando a sua opinião, como costuma acontecer nos meus programas. Mas ainda assim eu quero ouvir você sobre essas declarações em que o vereador Sargento Novandir deu no programa passado e já começou nesse programa também. Ele é muito sincero, é uma coisa que eu admiro no senhor, a sinceridade. O senhor não engana, não dá resposta evasiva, só vai direto ao ponto. Então, o que é que você pensa do Sargento Novandir? Vai assistindo ao programa e depois você vai mandando a sua mensagem através do nosso WhatsApp, 98200-3223. 98200-3223 e o DDD é o 62. A gente faz um intervalo rapidinho e já volta. Quando a inovação dita o ritmo do aprendizado, o aluno sai preparado para a vida. Crie seu futuro com o SESI, a maior rede de educação básica do país. Formação humana e tecnológica do fundamental ao ensino médio. Conectando teoria e prática todos os dias, acreditamos numa educação que inspira, conecta e prepara para o futuro. Matrículas abertas, 4002-6213 e crie seu futuro com o SESI. Muito bem, já estamos voltando. O programa de hoje recebendo para fazer uma segunda parte, digamos assim, de uma entrevista que a gente começou a exibir quinta-feira passada às 22h30, 10h30 da noite. A gente continua aqui recebendo o vereador Sargento Novandir, que é do Partido Democrata, que é o antigo PMB. Tudo bem, vereador? Tudo bem, Paulo. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação muito grande participar com você mais uma vez. E eu tenho certeza que o telespectador está gostando. Por bem ou por mal, ele está achando interessante a entrevista, porque o senhor tem uma particularidade que eu admiro, que eu respeito muito, que é a sinceridade. O senhor não esconde. De forma nenhuma. E nós vemos aí no meio político, muitos políticos usando máscara, né? Eu vou te dar um exemplo do seguinte: se é algo que eu repudio, é as drogas. As drogas destroem a nossa sociedade brasileira e muitos países do mundo. Aí um vereador defende a marcha da maconha, defende a liberação de todos os tipos de drogas e no discurso ele vai lá e diz, a cannabis é necessário para fazer medicamento. E tem pessoas que acreditam. Isso é doura a pílula. Faz a pílula ficar dourada. Exatamente. Aí tem pessoas que acreditam que é para medicamento, mas não. Quem defende essa bandeira da liberação de todos os tipos de drogas é porque quer destruir a nossa sociedade no geral. Você imagine só, quem tem um dependente químico dentro da sua casa, a paz da família acaba totalmente. Ele furta a televisão, ele vende a geladeira, ele vende o liquidificador para trocar em drogas. Então a droga é o grande motivo da insegurança no nosso país e muitos mal que acontecem. Droga é o grande problema do Brasil? É um dos maiores, eu não tenho dúvida disso. Os narcotraficantes? Exatamente. É um tá dos bem, maiores vamos falar problemas. deles então, porque no programa anterior eu já passei por alto nesse assunto. Eu quero ouvir o senhor agora como integrante
das forças de segurança aqui no estado de Goiás, integrantes da Polícia Militar. O senhor é reformado? Sim, fico na reserva, no exercício do mandato. Na reserva, só Sim. no exercício do mandato. Terminando, digamos, o senhor não vai concorrer a mais nada, o senhor pode voltar para a polícia. Na verdade, a lei não permite, mas nós já abriu precedentes aqui várias vezes aqui no estado de Goiás. O capitão Einer mesmo foi eleito vereador e deputado estadual e depois voltou. Tá bem. Mas vamos lá. Facções. Falou-se muito aqui no Brasil sobre as facções serem consideradas como organizações terroristas, narcotraficantes. Lula, presidente Lula, foi contra, bateu o pé, mas ele está enfrentando agora um desafio dos grandes, porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, resolveu lá considerar que esses narcotraficantes são sim organizações terroristas e como tal estariam sujeitos, coloquei no condicional, você observou, né? Estariam essas organizações sujeitas a ações externas, por exemplo, dos Estados Unidos, aqui no Brasil, assim como aconteceu na Venezuela com o Nicolás Maduro, que foi retirado. Que palavra que o senhor usaria para essa ação dos Estados Unidos na Venezuela? Foi sequestrado? Sequestrado. Foi sequestrado. Foi sequestrado, está lá nos Estados Unidos. Interessante que ninguém fala mais nada dele, né? Eu só vi uma música que o Christian Ralph fez muito sucesso, que sempre falava dele. Tinha um sonho para Nova York, foi. Não de braço dado com 2 soldados. Né? Foi para Nova York, a música disse. Ele falou no discurso dele, venha me pegar, venha me buscar. E o Donald Trump, para o bem da nação Venezuela, ele foi lá e buscou. Isso pode acontecer no Brasil? Eu acho quase impossível, muito difícil. Muito difícil. Eles começam com essa narrativa aí que quer tomar a soberania do nosso país, mas não é isso não. Eu tenho até vergonha de ver um presidente da República que era para representar o nosso povo brasileiro, não entender a organização criminosa, as facções PCC e Comando Vermelho como terrorista. Isso me assusta e me choca. Eu estava vendo um vídeo semana passada, eu não sei se você viu, mas com certeza quem está assistindo deve ter visto. Um motorista por aplicativo foi sequestrado pelo crime organizado, foi julgado pelo tribunal do crime para que ele fosse morto e executado. No caminho dentro do carro, eles gravaram conversando com ele, eles dizendo que ele havia denunciado o Comando Vermelho, e ele falou que não, que de forma nenhuma. Colocou ele no matagal, entrevistou ele antes de atirar, ele pediu desculpa, pediu perdão e disse que não era o culpado daquele fato ter acontecido. E no último momento ele sabia, eu sei que eu vou morrer, eu quero mandar um abraço para meu pai e para minha mãe. E eles deram uma rajada de fuzil nele e matou ele no local. Aí se você falar para mim que esse grupo não é terrorista, meu Deus, por quê? Explica para mim uma situação dessa. E é muito vexatório e vergonhoso o presidente dos Estados Unidos ter que tomar uma atitude dessa, tendo em vista que o presidente e o governo de esquerda são a favor dos criminosos do nosso país. Por que eles são a favor dos criminosos do governo brasileiro, como o senhor disse? Esse gesto aí já prova que é. Como que você não considera o PCC, o Comando Vermelho, como grupo terrorista? E você vai considerar grupo terrorista que vocês assistiram a maioria dos políticos de esquerda dizer que o 8 de janeiro foi um grupo terrorista. Imagine só, quem escreveu com batom numa estátua, quem levou uma Bíblia lá estava orando, quem estava na manifestação e nem entrou dentro do Congresso, tomou uma pena de 17 anos. E para o Lula e para a esquerda, que eles lá são um grupo terrorista. Eu tenho um respeito muito grande pelo eleitor de esquerda, mas o político de esquerda eu tenho repúdio e nojo. Mas, o vereador, se a situação é essa que o senhor acabou de desenhar aqui, de que terroristas são aqueles do 8 de janeiro e não esses que executam e tomam conta das comunidades, da sociedade toda, como está acontecendo lamentavelmente, por que vocês da direita ainda não fizeram nada contra isso, não conseguiram resultado contra isso? Eu, infelizmente, o vereador por Goiânia, eu não posso legislar sobre essa matéria que ela se torne inconstitucional. Mas se um dia eu chegar na Câmara Federal ou no Senado, não tenho 1% de dúvida que eu quero apresentar o projeto de lei. E eu posso dizer para você que muitos de direita lutam a favor dessa bandeira, porém não conseguiram êxito ainda, porque nós precisamos de um clamor público. Você que é pai de família, que é trabalhador, que é cidadão de bem, que é empresário e é comerciante, eu tenho certeza que vocês classificam o PCC e o Comando Vermelho
como organização terrorista. Vocês têm que lutar aí nas redes sociais, falar o que vocês acham para ter o clamor público, para que isso possa acontecer aqui no Brasil também. Mas se por causa daquela suposta manifestação que aconteceu lá na década passada, que teria a suposta motivação de aumento de preço de passagem de ônibus, aquilo tudo levou as pessoas às ruas. E por que esse assunto não leva as pessoas às ruas? Paulo, eu acredito que ainda tem muitas pessoas de bem que ainda têm disposição e vontade de manifestar e protestar. Tem muitas, mas eu confesso para você que depois do 8 de janeiro, o que eles queriam obter naquela prisão dos inocentes era justamente isso, enfraquecer as manifestações. Você imagine só, uma pessoa que nunca passou na porta de uma delegacia, tomaram a pena de 17 anos por ter feito uma manifestação pacífica. Eu não concordo com quem depedrou e quem quebrou o Congresso, não. Mas ele teria que responder por qual crime? Pelo crime que ele cometeu. E não por tentativa de golpe. Porque tentativa de golpe não se toma o poder sem uso da força. Qual armamento que eles tinham para tomar o poder? Um estilingue. Nem estilingue não tinha, né? Tinha um estilingue? Uma das muitas consultas que eu fiz no Google, eu pesquisei muitas e muitas coisas, tem uma matéria lá que fala que tinha estilingue. E não, é tantas narrativas que você escuta, porque você imagina o seguinte, então não tinha como tomar o poder, porque não tinha força para isso. E não tinha quem assumir a cadeira também. Quem queria assumir a cadeira de presidente da República? Quem queria assumir a cadeira? Bolsonaro estava nos Estados Unidos. Ah, mas ele voltaria. Não esquece. Isso aí, Paulo, para quem tem conhecimento, a chance é menos que zero. Se o Bolsonaro quisesse tomar o poder, de qual forma ele teria buscado isso? Antes de entregar as Forças Armadas para o Luiz Inácio Lula da Silva. Antes de terminar o mandato dele, ele pegou o indicado do Luiz Inácio Lula da Silva e entregou para comandar as Forças Armadas, que é quem tem condições de tomar o poder. Então isso aí é menos que zero. Quando eu vejo alguém acreditar numa narrativa dessa, que aquilo era uma tentativa de golpe, infelizmente a sua inteligência está muito abaixo de zero. Por que os senhores se amedrontaram com isso, principalmente com essa ação comandada claramente pelo ministro Alexandre de Moraes? Os senhores têm medo de Moraes? Eu não amedrontei. Todo momento que se fala do STF, a gente fala das covardias e crueldade, eu sempre enfrentei e vou continuar enfrentando. Eu me sinto na obrigação de levar a verdade e enfrentar. Ou senão, eu saio da carreira política. Porque eu tenho certeza que através da minha fala, a gente mostra a verdade para muitas pessoas que às vezes mudam o conceito. Tem pessoas que por falta de conhecimento ainda acreditam que aqueles pessoal que foram para lá era terrorista. Tem pessoas que ainda acreditam, infelizmente. A esquerda, se tem algo que eles fazem muito bem, é enganar o seu eleitor. Eles enganam muito bem. O Lula, desde quando ele foi eleito, ele falou para o povo brasileiro, eu vou tirar o povo da pobreza. E toda vez ele volta com o mesmo discurso. Eleição de 2022, ele falou que nós íamos comer picanha e tomar uma cervejinha. Isso já é uma narrativa antiga dele e ainda tem pessoas esperando tirar eles da pobreza. Que julgamento o senhor faz do eleitor brasileiro? Falta de conhecimento. É falta de conhecimento, não tem outra explicação, porque eu posso afirmar para você que eu conheço eleitor de esquerda, que é pessoas de bem, que é pessoas que querem um futuro melhor para o seu filho, que é pessoas que ainda acreditam, mas é falta de conhecimento e às vezes, infelizmente, eles assistem o que eu acabei de te dizer aqui, escutam uma narrativa, um discurso de quem quer destruir a nossa família e eles acham que a narrativa é verdadeira. Então o senhor concorda com Pelé quando ele disse lá atrás que o brasileiro não sabe votar? Eu tenho que colocar mais ou menos dessa mesma forma, infelizmente. Mas eu não posso condenar todos os eleitores, porque eu e a minha família, o meu pai, minha mãe, nós já votamos no Lula, nós já votamos no PT, eu já apoiei candidato errado, então isso é natural errar na política. Mas nós não podemos continuar no erro. Nós temos que rever os nossos conceitos e avaliar em quem nós estamos votando. O senhor pensa assim, porque além de candidato, o senhor também é eleitor. O senhor vota cegamente nos candidatos que estão no seu partido, na sua base, só por isso, ou o senhor chega a avaliar o peso de cada um, o caráter de cada um, o trabalho de cada um? Como é que o senhor vota? O voto, não, acho que não só o meu, mas todo o voto do povo brasileiro, ele não tem que votar em partido, ele tem que votar em pessoas. Se acredita naquele político, você vota nele.
Por quê? Por exemplo, hoje eu estou no Democrata. Por que eu estou no Democrata? Porque é uma chapa onde não tem deputado estadual e não tem candidato do prefeito, onde eu tenho uma chance maior de ganhar eleição. Se eu pudesse escolher em qual partido que eu estaria, continuaria no MDB ou estaria no PL. Para mim ganhar uma eleição no MDB ou no PL, eu preciso de 35, 40 mil votos. Então, o eleitor tem que compreender que muitas das vezes você não está no partido que você desejaria estar. Você tem que votar no candidato que você confia. Quando você foi para quando o senhor foi para o Democrata, o senhor leu o estatuto do partido? Sim, claro. Li, leu? E infelizmente eu posso te dizer uma coisa que aconteceu comigo em 2022, que o estatuto diz que a decisão de quem será o candidato a presidente, quem que o partido vai apoiar, é do presidente nacional. Por exemplo, hoje o Partido Democrata é de direita, mas se amanhã houver qualquer tipo de articulação e o presidente nacional decidir apoiar o Luiz Inácio Lula da Silva, todo partido no Brasil tem que apoiar. No caso meu, isso não vai acontecer de forma nenhuma, porque nós já temos um acordo aqui com o presidente estadual do Democrata, que ele nos deu a liberdade se caso isso acontecer. Mas o senhor não disse, acabou de dizer que quem vai mandar é o presidente nacional? O presidente nacional manda, mas tem um acordo entre a nacional e a estadual. E se o senhor desobedecer? Não, eu acho que não vai ter esse risco que nós vamos obedecer, que o presidente nacional também tem compromisso com o estadual, que já deu a palavra e eles não voltam a palavra com a direita. atrás. A direita. Com a direita. Sim. Mas a direita não tem apenas um candidato. Tem vários candidatos. No meu partido, praticamente toda a chapa é de direita. Toda a chapa. Pois é, mas candidato a presidente são vários. Pois é, essa é a minha preocupação que eu acabei de dizer para Vai votar em quem? Para você. Vai fechar com quem? Eu vou votar no nosso governador, no ex-governador Ronaldo Caiado. E o nosso próximo governador, Daniel Vilela. Mas como é que o partido nacionalmente vai fechar? Com quem? O partido aí eu não tenho certeza. Tudo indica que será um candidato de direita, mas não está sacramentado ainda. Inclusive, nós estamos trabalhando para que o Democrata apoie para a presidência da República o ex-governador Ronaldo Caiado. Como é que o meu trabalho é esse. Como é que o senhor vai encarar o eleitor que votou no senhor? Vamos fazer um exercício de futurologia. Chegar lá na frente. De repente, uma pessoa, o José da Silva, votou no senhor. Mas ele sabe que o seu partido nacionalmente apoiou um candidato de esquerda. Com que cara que o senhor vai enfrentar esse eleitor? Foi isso que eu estou levando a explicação para o eleitor. 2022 eu iniciei para pré-candidato a deputado estadual pelo Avante, onde o nosso candidato era de direita. No decorrer do tempo, o Avante fechou com o Lula. O Avante fechou com o Lula, porém eu, pré-candidato e candidato a deputado estadual, apoiei o Bolsonaro do começo ao fim, porque nós já tínhamos esse acordo que eu acabei de te dizer. Se hoje a Nacional do Democrata for apoiar o Luiz Inácio Lula da Silva, eu tenho a liberdade para apoiar o presidente que eu quiser. Esses fatos recentes, somados a outros mais anteriores, como por exemplo a questão da rachadinha, do chocolate, das casas milionárias que foram compradas supostamente com dinheiro vivo, aquela coisa toda, por Flávio Bolsonaro, família Bolsonaro. Família Bolsonaro está enfraquecida, principalmente agora depois da divulgação daquele áudio em que Flávio Bolsonaro aparece cobrando de Vorcaro, Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, aquela quantia de quase 140 milhões de reais para fazer um filme sobre o pai dele, Jair Bolsonaro. Em que medida Flávio está desacreditado junto ao eleitor? Paulo, primeiramente é importante pontuar que o Flávio Bolsonaro não foi condenado por rachadinha. Não foi condenado, não teve nada que provou, então tudo indica que ele seja inocente. A questão do Banco Mas ainda também não tem o trânsito em julgado disso. Sim, eu acredito que ele é inocente. Eu acredito na inocência dele. Agora é importante também destacar a questão do Banco Master. Eu tenho vários projetos sociais. Eu, vereador por Goiânia, eu tenho a Rua da Alegria do vereador Sargento Novandir, eu tenho trailers da saúde que atende a comunidade, na verdade não é meu, mas é de uma instituição que eu mandei emenda impositiva. A gente tem Natal Solidário, a gente tem doação de cestas de alimento. Nós trabalhamos muito no social. Vou te dar um exemplo meu, vereador Sargento Novandir. Vamos dizer que hoje eu vou ali numa agência bancária, peço para o presidente do banco um apoio financeiro para tocar um projeto. O presidente me dá esse valor e depois de algum tempo descobre que ele é um criminoso, que ele deu um prejuízo muito grande para a instituição, inclusive para os cofres públicos. Quando eu fui pedir o apoio dele, ele não tinha nenhuma mancha no nome dele. Quando o Flávio... Mas o dinheiro também não era dele.
Mas quando não, o patrocínio ele tem o direito, ele é presidente nacional, ele pode patrocinar um filme, igual o Flávio Bolsonaro pediu para o presidente para patrocinar o filme do Bolsonaro. Então, ele deu o patrocínio. Quando ele deu o patrocínio, é claro que tem uma contrapartida. Ele vai mostrar a imagem do Banco Master para todo o povo brasileiro. Que eu tenho certeza que o filme vai estourar nos cinemas. Então ele foi fazer isso para ter uma divulgação. Então não teve crime nesse sentido. Agora, se o Flávio procura ele hoje pedindo dinheiro, aí sim. Pois é, mas esse dinheiro todo que iria para esse filme, parece que apenas em torno de 60 milhões foram. Dos 138, apenas 60 milhões foram, metade. Mas esse dinheiro todo, 130 e tantos milhões, é muito mais do que qualquer outro filme custou aqui no Brasil e também lá nos Estados Unidos, inclusive em relação a filmes que concorreram ao Oscar. Quer dizer, não é dinheiro demais, vereador? Quer dizer, não tem nada por trás disso, não? É muito dinheiro, mas se eu fosse fazer um filme da história da minha vida e o banco quisesse me dar 60 milhões de reais, eu iria aceitar. O dinheiro é de uma instituição privada, o dinheiro não é público. Não tem problema nenhum, não vejo problema nisso. Eu vejo problema, como eu disse, e torno a repetir. Se ele fosse quem ele é hoje, o Daniel Vorcaro fosse o criminoso que ele é hoje, eu ir lá pedir dinheiro para ele estaria errado. Tá, isso quer dizer, em outras palavras, que outras pessoas se valeram desse mesmo dinheiro e hoje estão aparentemente tranquilos. Tranquilos, estão fora disso. Eu tenho certeza que principalmente as provas que tem aí, que vários ministros participaram, vários políticos participaram, e o que eu quero é que a verdade seja esclarecida e quem cometeu o crime pague por ele, independentemente de ser esquerda, direita. Se tiver cometendo crime, eu sou o primeiro a ajudar a empurrar para o buraco. Essa ajuda, para a gente encerrar o bloco, essa ajuda que Vorcaro deu a Bolsonaro, pode ser comparada com o dinheiro que Vorcaro direcionou para a banca da esposa do ministro Alexandre de Moraes. Que semelhança ou diferença tem entre um e outro? Você viu? Isso aí é muito importante a gente fazer esse equilíbrio. Você imagine só, quem está cometendo crime, quem está cometendo vários ilícitos, contratar a esposa do ministro do STF. Qual que era o interesse? Eu não tenho 1% de dúvida que era para ter blindado ele e ajudar ele no momento que a bomba estourasse ou se estourasse. Então, no meu entendimento, o escritório do ministro da Justiça é um absurdo. Então, isso aí para mim é o fim do mundo. Agora, a questão do filme, eu torno a dizer, quando ele procurou o Vorcaro não tinha nenhuma mancha no nome dele. Tá, eu vou guardar uma frase sua para fazer a pergunta para o senhor daqui a pouco, depois do intervalo. Essa bomba vai estourar? Daqui a pouco ele responde. Quando a inovação dita o ritmo do aprendizado, o aluno sai preparado para a vida. Crie seu futuro com o SESI, a maior rede de educação básica do país. Formação humana e tecnológica do fundamental ao ensino médio. Conectando teoria e prática todos os dias, acreditamos numa educação que inspira, conecta e prepara para o futuro. Matrículas abertas. 4002-6213 e crie seu futuro com o SESI. Muito bem, já estamos voltando. O programa de hoje recebendo o vereador Sargento Novandir, que é do Partido Democrata, o antigo PMB. Ele que é pré-candidato a deputado estadual, não é isso? Isso. Tá bem. Então vamos lá. No final do bloco anterior, o senhor disse uma frase que eu recupero para colocar para você, telespectador, acompanhar a resposta do Sargento Novandir. Essa bomba, Daniel Vorcaro, Banco Master, ministros, Bolsonaro, não o Jair, mas o Flávio Bolsonaro e coisas mais que a gente nem sabe ainda o que vai acontecer, porque foram 8 celulares apreendidos de Daniel Vorcaro e apenas está no início do segundo celular a decupagem de tudo que consta lá. Quer dizer, se até agora, com apenas um celular, já fez o barulho que fez, imagina em 8 celulares. Essa bomba vai estourar? Eu acredito que sim, e vão ser bombas gigantes, não tenho dúvida disso. Porque, na verdade, o Daniel Vorcaro, ele não fez uma delação premiada. Ele fez uma narrativa para tentar se safar. E deu errado. A prova disso é que hoje ele não está preso mais na Polícia Federal. Ele foi para o presídio comum. Então, eu acredito que a qualquer momento ele deve fazer outra delação premiada, onde vai mostrar muitas coisas que aconteceu. E outra questão que é importante pontuar, e eu acredito que vai acontecer e tem que acontecer, é abrir uma CPMI.
E o Flávio Bolsonaro é um dos que assinou para que seja aberta a CPMI para investigar esses crimes que aconteceu no Banco Master. Ele é um que assinou e está articulando para outros senadores assinarem também. Isso aí vai provando que o Flávio Bolsonaro não faz parte desse crime. Mas só agora que ele vai assinar isso, quer dizer, depois da casa arrombada que ele vai botar um cadeado? Eu acredito que para tudo tem o seu tempo. E o tempo ainda está... o tempo ainda é legítimo e tem condições de resolver nesse momento mesmo. A CPMI é muito importante. Agora é importante também nós, como eleitores, acompanhar. Quem que vai assinar? Quem assinou? A direita, a esquerda? Só a direita, só a esquerda? Então isso aí é o momento que nós vamos observar. Quem tiver com o rabo preso, com certeza não vai assinar. É hora de ver, né? Porque a esquerda sempre diz que o grande beneficiário desse esquema todo invocado é a direita. E interessante é que a esquerda nunca assina, né? Nós vimos aí a CPMI para investigar o aposentão, a esquerda não assina. Você veio para investigar qualquer corrupção, a esquerda pula fora. É importante pontuar isso também. Pois é, mas o povo não enxerga isso ou vocês que não estão sabendo se comunicar com o povo? Como eu acabei de te dizer agora há pouco também, que infelizmente os eleitores, muitos não acompanham a política e às vezes é blindado. Escutam a narrativa e acreditam. Por isso a importância de nós falarmos com seus telespectadores, na imprensa também, mostrar a verdade para ver se eles mudam o posicionamento. Porque hoje nós votando errado, nós estamos destruindo o futuro do nosso filho e da nossa família. O PT fala como se estivesse lendo uma cartilha. De norte a sul do Brasil, o discurso de petista é sempre o mesmo. O discurso da direita não é assim, não é unificado. E a direita costuma brigar muito mais entre si do que brigar com o adversário, que seria a esquerda, que seria o PT. A direita é frouxa? Isso me decepciona, me magoa demais. Você vê uma briga entre o Major Araújo e o Amaury Ribeiro, dois que são do partido PL de direita, discussões que não poderia ter acontecido de forma nenhuma. E se enfraquece muito a direita e fortalece a esquerda. Se tem algo que a esquerda consegue fazer e fazer muito bem, é narrativa e enganar os eleitores. Eles são mestrados nisso. E se tem algo que eles não fazem também é desentender entre eles. Todo o caminho e apontamento que o seu líder maior faz, que é o descondenado Luiz Inácio Lula da Silva, eles seguem a Castilha. Pois é, mas esse discurso, digamos assim, essa briga toda acontece a partir da cabeça, né, da família Bolsonaro, né, que um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Michele brigando com o filho do Bolsonaro, o filho do Bolsonaro brigando com Michele, um discutindo com o outro, com Malafaia. Quer dizer, o chamado núcleo desse clã Bolsonaro é o primeiro a se desentender. E o exemplo acaba sendo copiado. Isso não está acontecendo, como você acabou de pontuar, Paulo, não só em Goiás, em Goiânia, não, no país inteiro. Sempre você vê divergência entre políticos de direita. E eu torno a repetir, isso é um retrocesso para nós. Nós perdemos muito com isso. Isso pode ser que essas brigas, essas confusões, um desgastando a moral e a credibilidade do outro, quem ganha nisso é a esquerda e o PT. Tá bem. Vamos lá. Chega no final do programa, eu quero agradecer aqui a presença do vereador Sargento Novandir, ele que é do Partido Democrata, antigo PMB, e é pré-candidato a deputado estadual aqui no estado de Goiás. Sargento, foi um prazer receber, obrigado por ter vindo, volte mais vezes. Prazer foi todo meu e, como eu te disse, eu sou seu soldado, é só fazer a escala, me convidar, me intimar que eu estou aqui à disposição, ainda mais participando de um programa que a gente tem a liberdade para dizer o que pensa e o que quer. Mas venha desarmado. Infelizmente, só esse pedido que eu não vou te atender, porque se eu sair ali na rua e deparar com crime, nós temos que intervir e defender o povo de bem. Tá bem. Tomara que defenda realmente o povo de bem. Obrigado mais uma vez ao senhor. Obrigado. Um abraço. Obrigado também ao Reginaldo, né, que está acompanhando o senhor. Tem um assunto interessante que a gente vai conversar para ver se a gente traz também uma entrevista sobre isso aqui. Obrigado a você, telespectador. Grande abraço. Até a próxima. Tchau.